Boa noite. Hoje, a pedidos, eu vou falar sobre o processador de texto da Brother, o WP1700 MDS. Se o gato permitir, é claro. Isso daqui não é só uma máquina de escrever. Ele é um processador de texto digital. Aqui nós temos uma tela de LCD e você tem uma série de programas embutidos. A Brother produziu nos anos 90 diversos processadores de texto portáteis. Entre eles, vocês tinham compatibilidade básica e você podia utilizar o disquete para gravar e abrir entre um e outro. Eles eram totalmente compatíveis. E aqui tem algumas funções, além do gato, você tem um processador de texto, você tem a planilha, você tem o livro de endereços e eles eram intercambiáveis. Então você podia, por exemplo, fazer mala direta com o processador de texto, a planilha e o livro de endereços. Você podia usar somente a máquina de escrever. Ele tinha até mesmo o leitor de livros digitais. Não é esse, é outro. Você tinha vários outros programas que você podia rodar, inclusive alguns jogos como o Tetris. Aqui dentro você tem uma impressora. Deixa eu ligar a luz do teto aqui. Eu tinha desligado porque dava reflexo na tela. Mas isso daqui é uma impressora Margarida. A impressora Margarida é o que frequentemente se tem nas máquinas de escrever. Então você tem esse disco, que chama-se Margarida. Aqui atrás você bate com o martelo, que é essa pecinha aqui. E na frente do disco você tem os caracteres, que batem em cima da fita e para a página. A Margarida era bem legal porque, bem, às vezes, dependendo do que você fosse fazer, o pessoal usava, muito tempo atrás, a Margarida para fazer gráficos e tabelas. Era uma forma de arte realmente fenomenal. Inclusive, essa máquina permite você fazer. Infelizmente, eu não tenho os disquetes que vieram com ele, mas você tem, por exemplo, função para fazer tabelas e isso acaba saindo muito elegante da máquina de escrever. Aliás, a máquina de escrever é muito elegante hoje em dia. Você mandar uma carta com máquina de escrever é extremamente chique. Pode não ser tão chique quanto você escrever uma carta com uma pena e selar a carta com cera, mas fora isso é muito chique. Uma das coisas realmente muito legais desse processador de texto é que, como você consegue utilizar o disquete, eu consigo salvar aqui arquivos usando um drive USB no meu computador, que hoje custa 30, 40 reais, e eu salvo em formato texto puro, o ASCII, e eu consigo ler aqui. Tem programas de conversão, e se você usar os programas de conversão, você tem alguns benefícios adicionais, mas só o fato de você conseguir ler de qualquer computador para este já é uma coisa fantástica. Eu vou demonstrar agora a, a capacidade de impressão, mas primeiro vamos dar um quick view. Você pode utilizar como máquina de escrever mesmo, se você quiser utilizar para preencher formulários, que é uma função que se perdeu, né? Hoje em dia você tem que preencher formulários à mão e não é tão elegante, né? Então vamos lá. Ele está acessando o disquete, aqui tem alguns arquivos que estão gravados há bastante tempo atrás. Então dá.
Código P para imprimir. Inserir página. E o mais legal, essa margarina em particular, ele permite acentuação, que muitas das impressoras antigas não permitiam acentuação, então era uma desvantagem na língua portuguesa. Até o som é bonito da margarida. Ele não é um som agressivo como o da máquina de escrever digital, que você tinha aquela vibração elétrica atrás. Ele é um pouco abafado. Eu pessoalmente gosto de ouvir a máquina imprimindo. Meus vizinhos e minha namorada talvez tenham alguma objeção a respeito, mas acho que eles não entenderam claramente a classe envolvida. Como você vê, é uma impressão muito bonita. Hoje em dia, a falha é parte da beleza. Então, se você utilizar uma fita de tecido que já até mesmo um pouco sem tinta, ele se torna ainda mais bonito. Agora, a Brother, aliás, quase todas as máquinas de escrever delas e todos os processadores de texto com máquinas margarida, elas têm vários tipos de fita. Então você tem a fita de tecido, que na verdade não era preferência. Isso daí era utilizado na época como uma maneira econômica. Você conseguia imprimir e a fita ficava girando para sempre, até se tornar super clara. E a outra era uma fita de transfer, muito parecido com as fitas térmicas, como da Zebra, por exemplo, que ele tinha uma imagem perfeita, era até mesmo brilhosa, muito elegante mesmo. Essa daqui é a fita de tecido, só que ela é nova, então você não consegue ver
nenhuma falha nela. Então tá bom, qualquer dúvida estou à disposição e entre em contato comigo com suas dúvidas.